Olá, bem-vindos ao Pop Verso, mais uma vez comigo, Lia Bock, e hoje a gente tá cheio de coisa interessante. Bora olhar nosso cardápio? Vamos falar sobre demissão silenciosa, que na verdade não é uma demissão. Você ficou confuso? Calma que a gente vai explicar tudo direitinho. E agora uma pergunta, você sabe quem é Taylor Jenkins Reid? Bom, se a resposta for sim ou se ela for não, ela tá no hype hoje. Quem vai contar isso pra gente é a Babi. Tem também o Instagram querendo imitar outras redes sociais, que dessa vez não é o TikTok, hein? Bora começar? Roda a vinheta. A gente começa logo com uma pergunta. Você sabe o que é o quiet quitting? Ou demissão silenciosa em português? Essa hashtag tem cerca de 60 milhões de visualizações no TikTok. A maioria dos vídeos são jovens que estão da geração Z, geração millennials, que estão falando sobre esse comportamento. Só que, ao contrário do que parece pelo nome, não significa que eles estão pedindo demissão. Quem está aqui para ajudar a gente a explicar tudo isso é o Alexandre Pelais, mestre em Psicologia do Trabalho pela USP. Muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Lia. Prazer estar com vocês. Prazer é meu. Eu queria já começar entendendo, assim, é uma demissão, não é uma demissão? Esse nome é meio esquisito, né? O nome é bastante infeliz. O movimento ganhou muita repercussão nas últimas semanas, né? Sugere que a pessoa está se demitindo de uma forma silenciosa, mas não é isso. Na verdade, a pessoa começa a fazer um trabalho muito mínimo, até as descrições sobre o movimento dizem que você deve fazer o mínimo possível para não ser mandado embora. Então, uma outra significação para o quitting pode ser desistência. É como se fosse uma desistência silenciosa da sua relação com aquele emprego. Então, você faz só o básico, de verdade, ainda que você não se demita. Você deixa de entregar aquele algo a mais, você deixa de ser aquela pessoa muito comprometida, mas você não se demite, você fica lá esperando. E isso tem mais a ver com uma vontade de fazer pouco mesmo, de fazer ali um corpo mole, ou tem a ver com manter a saúde mental, fazer o que é necessário? Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu também. Mas não é natural, porque é o seguinte, o surgimento do movimento, ele é absolutamente conectado a esse estresse exagerado, ao burnout, ao que virou a nossa vida no trabalho, que acaba virando tão central na nossa vida que a gente não consegue muito trabalhar os pratinhos que a gente tem fora do trabalho. Mas, na verdade, quando eu coloco essa definição de uma demissão silenciosa, onde eu entrego menos do meu potencial, a gente começa a flertar um pouco com essa mediocridade, que é isso que você falou. Poxa, se eu começar a fazer o mínimo por causa do contexto, por causa das circunstâncias, do chefe chato da empresa, será que em algum lugar eu vou fazer o melhor? E tem um risco muito grande na essência do movimento, que é a frase de faça o mínimo para caber na sua descrição de cargo. Mas, gente, a descrição de cargo é a primeira mentira que contam pra gente no mundo do trabalho. A gente não cabe na descrição de cargo. Então, tem que tomar cuidado, porque o motivo do movimento é muito ligado à redução do estresse, à melhoria da qualidade de vida e conexões e relações mais humanizadas e mais equilibradas. Mas a gente começa a flertar perigosamente com a mediocridade se a gente for para esse lado. Então, e me diz uma coisa, você acha que ele vai sair das redes sociais, do TikTok, e vai realmente ocupar um lugar assim no mercado de trabalho? As empresas têm que pensar sobre isso? Ou que vai ser mais uma hashtag nichada ali? Eu acho que ele vai sair. Eu acho que ele, na verdade, já até saiu. Porque quando um movimento como esse, ele dá voz para muita gente que estava com incômodo aqui e não sabia como direcionar. E acaba se conectando a esse movimento e acha que ele é legítimo. Ou seja, eu trabalhar meia boca é o que tem que fazer mesmo, porque é sobre isso que a gente está falando. Mas, na verdade, isso vai fazer mal para aquela pessoa no longo prazo, principalmente quando a gente fala sobre a juventude, que é um pouco mais ansiosa, um pouco mais incisiva no seu posicionamento. E talvez a gente tenha que olhar que isso se transforma em uma vingança, né? Ah, você não me trata bem, eu não te trato bem de volta. Então é como se você desistisse daquele relacionamento, e nenhum relacionamento na nossa vida vai para um lugar melhor quando você entrega o mínimo. Então eu acho que as empresas têm sim que se preocupar, têm sim que abrir espaços para conversar, para que a dor que levou ao movimento possa ser escutada e direcionada de outras maneiras para as pessoas não irem para esse lugar.
As empresas, significa as empresas tratarem as pessoas direito, né? Porque se a pessoa estiver se sentindo bem tratada, bem respeitada pela empresa, ela não vai ter essa sensação, né? Essa vontade de eu quero fazer o mínimo, É isso, né? se não tivesse tudo bem, não ia acontecer o movimento. Claramente o movimento acontece para dizer, gente, tá ruim mesmo. Só que agora a gente pode olhar e falar, ok, vamos fazer algo que não seja quiet, porque a gente não quer uma coisa silenciosa. Essa tem que ser uma conversa aberta. E não pode ser quitting, que é desistir. Na verdade, a gente devia reinvestir nessa relação. Então, acho bem melhor do que o quiet quitting a gente fazer um loud conversation, loud discussion. Vamos discutir aqui o que está rolando para a gente fazer uma renegociação desse lugar. E hoje, a geração Z e os millennials, eles são maioria, né, no mercado de trabalho. E você acha que isso tem uma importância nessa história? Tem bastante. Hoje a gente tem mais ou menos 50% do mercado em geração Y e mais 2% em geração Z, então é a maioria. A gente tem os X ali que são mais comprometidos com outra visão do trabalho historicamente, um pouco mais até comprometidos de uma maneira pesada, achando que tem que fazer tudo que dizem que tem que fazer, então a gente também quer aliviar um pouco a barra dessa galera, mas não há dúvidas de que essa turma mais jovem traz uma nova visão de mundo e do papel do trabalho dentro da sociedade que provoca a renegociação. E é muito importante que as empresas e a liderança escute essa discussão, porque precisamos transformar as empresas em plataformas de desenvolvimento humano. Não pode só ser aquele lugar que eu subo o máximo e pago o mínimo, mas essa é uma desconstrução, inclusive cultural, porque até nós, quando vamos contratar alguém para trabalhar, você negocia, tentando abaixar ao mínimo, né? Ao mínimo o preço, e depois que você pensa, nossa, mas é uma pessoa que está fazendo esse serviço, né? Quando eu faço isso, eu estou reforçando esse comportamento de conseguir o mínimo de remuneração, né, de pagamento financeiro contra o teu melhor trabalho. Então, na verdade, está tudo um pouco espalhado na sociedade e as gerações mais novas começam a cutucar e trazer um estresse necessário para que a gente volte a discutir sobre isso. Eu estranhei um pouco quando surgiu esse assunto, mas eu acho que tem a regra do pêndulo, né? A gente tem que bater do outro lado para chegar no equilíbrio. Então, eu acho que a gente está indo para esse extremo, assim, do quiet queria meio esse extremo para a gente chegar no equilíbrio. Muito obrigada, viu, Alexandre, por essa explicação maravilhosa. Imagina. Foi muito Obrigado bacana. a você, gente. Um grande abraço. Você conhece uma escritora chamada Taylor Jenkins Reid? Ela é uma autora americana jovem de apenas 38 anos que coleciona best-sellers e tá bombando. Pra gente ter uma ideia dos 7 livros que a Taylor publicou, 4 vão ganhar adaptações na TV e no cinema. E hoje é o lançamento internacional do 8º livro dela. No Brasil, ele chega no dia 6 de setembro. A Babi, do time aqui do Pop Verso, preparou um vídeo para apresentar a Taylor Jenkins pra gente e vai contar por que a escritora tá no hype. Quando um livro ganha uma adaptação no cinema ou na TV, isso quer dizer que ele é um sucesso. Mas quando uma escritora consegue emplacar um sucesso desse atrás do outro, bem, é sinal de que ela é um fenômeno. E a gente está falando da Taylor Jenkins Reid. A Taylor já venceu 3 Goodreads Choice Awards, que é um prêmio literário americano. Sem contar que ela coleciona títulos nas listas de best-sellers de jornais como The New York Times e também está sempre entre os artistas mais vendidos em livrarias e sites como a Amazon, inclusive aqui no Brasil. Ao todo, ela publicou 7 livros e o 8º está chegando. O nome dele é Carrie Souto está de volta e tem data de lançamento prevista para o dia 30 de agosto. Fato interessante, a Taylor Jenkins, ela tem meio que um multiverso só dela, digamos assim, e os fãs chamam de Reidverso. Alguns enredos se desenrolam em períodos bem próximos na linha do tempo, e até alguns personagens se cruzam. Bateu aquela curiosidade? Já já você vai poder ver essas personagens nos streamings. A Netflix, por exemplo, vai transformar o livro Os 7 Maridos de Evelyn Hugo em filme. Esse livro é um sucesso no TikTok e eu já falei sobre ele aqui no Pop Verso quando a gente falou sobre livros com a temática LGBTQIA+. Já Days Jones e The Six, outro livro da autora, vai ganhar série da Amazon nesse ano, mas a data de estreia ainda não está confirmada. Inclusive, fotinhos do elenco caracterizado já estão circulando na internet. A história mostra como a protagonista Daisy se aproxima da banda The Six e vai pela estrada dos Estados Unidos fazendo shows lá na década de 70. A autora, Taylor Jenkins, disse que a Daisy, a protagonista, foi inspirada em estrelas da música, como a Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, e da Joni Mitchell. Sabe quem tá produzindo a série? Ninguém menos que a Reese Witherspoon, que tem até uma produtora, a Hello Sunshine. E o Hulu vai fazer uma série baseada em Malibu Renasce, outro livro. É um romance sobre uma festa super bombada lá na Califórnia e uma família envolta em segredos.
A produção tá na mão das criadoras de Pequenos Incêndios por Toda Parte, que também tem a Reese Witherspoon no elenco. Por último, vai ter um filme baseado em Amores Verdadeiros, um livro que traz a história de uma mulher que viajou o mundo com o marido dela e, de repente, o marido desaparece num acidente de helicóptero. Ela perde as esperanças em encontrar esse marido, aí ela se apaixona novamente e aí o marido reaparece e ela tem que escolher entre dois amores. E antes de publicar todos esses livros, a Taylor Jenkins Reid trabalhou nos castings de filmes e séries de Hollywood. Casting é quem trabalha com o elenco. E agora ela tá vendo as histórias que ela escreveu ganharem forma nas telas. Agora conta pra gente se bateu aquela curiosidade de conhecer ou ver o trabalho da Taylor Jenkins Reid nas telas. Gente, eu quero ser a Taylor Jenkins. Só queria falar isso mesmo. Obrigada. O Instagram tá testando um novo recurso de notificação chamado Candid Challenge. Seria algo como desafio espontâneo, para que os usuários postem uma foto do momento que está acontecendo ali mesmo. Se isso soou familiar para você, é porque lembra muito um outro aplicativo, o BeReal, que a gente já falou aqui no Popverso. Esses testes ainda estão rolando internamente. Quem identificou isso foi um desenvolvedor lá nos Estados Unidos. E o site Engadget entrou em contato com a plataforma que disse que é um protótipo interno, mas se recusou a dar mais detalhes. A gente ainda não sabe se isso vai ser usado ou não, mas o Instagram já lançou uma função para os Stories e Reels, que é muito parecida com a do BeReal, né, gente? A gente sabe, onde a foto é capturada pela câmera frontal e pela câmera traseira ao mesmo tempo. A pergunta que não quer calar é qual o motivo dessas mudanças, e a gente tá aqui com o Serginho, que vai ajudar a gente nessa explicação. Ele já esteve aqui para falar de BeReal. E Serginho, conta pra gente, isso é um jeito aí do Instagram de se manter mais atual, de se manter jovem? É isso mesmo, Lia. A gente conversou com o João Finamor, que ele é o professor de marketing da ESPM, ele falou que é exatamente isso. Essas novas funcionalidades, esses testes que eles fazem, geralmente são para tentar se conectar com a galera mais nova, a galera da geração Z e da geração Alpha. Porque essa galera, a gente tem visto até pelo lance da estética Y2K, que a gente comentou aqui há um tempo atrás, eles têm buscado essa estética um pouco mais crua, um pouco mais espontânea, né? O que acontece é, com as redes sociais fazendo esses movimentos, eles também acabam se descaracterizando um pouco. Então o pessoal que já era fiel acaba vendo essas novas funcionalidades e acaba estranhando um pouco também, né? Não é a primeira vez que o Instagram faz umas mudanças tentando aí capturar esse público, mas ao mesmo tempo tem gente que não quer essas mudanças, que tem até a hashtag, né, Make Instagram Again, né, aquela coisa meio, vamos fazer o Instagram maroto, o Instagram raiz. Como é que fica essa balança? Então, às vezes eles acertam, às vezes não. Por exemplo, os Stories, que foi uma funcionalidade que o Instagram ali se baseou um pouco ali no que já rolava no Snapchat, deu certo, o pessoal gostou. Os Reels, que também foi uma coisa assim que foi um pouco baseado no TikTok, ainda tá um pouco assim, o pessoal gostava, daí mudou de 15 para 30, 60 segundos, tinha vídeo que podia vertical, não podia e tudo mais, ainda tá um pouco estranho, daí gera esse tipo de hashtag, por exemplo, Make Instagram Again, que teve adesão inclusive das Kardashians, né, falando, postando e tudo mais. Enfim, a gente ainda tem que ver, por isso que eles fazem esses testes, colocam um pouco, às vezes tiram, depois colocam de novo, então tá sempre em mudança, tá sempre gerando muita novidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu queria saber, você entrou no BeReal e testou aí essa plataforma, você tá ainda, você gostou, como é que foi? Eu fiquei por um tempo mais para fazer a nossa reportagem aqui, para conhecer mesmo, né, porque na época era uma novidade muito grande, ninguém sabia muito bem como é que funcionava. Eu achei legal, ele traz esse lance da espontaneidade mesmo, que é uma coisa que muita gente fala que tá faltando no Instagram, né, com foto com muito filtro, né, imagens muito produzidas. Editado, produzido. Exato. Daí, então, o BeReal, ele traz um pouco dessa coisa mais espontânea. Eu achei legal, só que eu não sou particularmente uma pessoa que usa muito rede social. Eu já não tô mais usando tanto, pra falar a verdade. Mas eu achei legal, é interessante e eu acho que funciona. Ele traz realmente esse lance da espontaneidade. Ele consegue, até pela forma como o aplicativo funciona, ele consegue. Você só tem 2 minutos pra postar foto, tem que ser ali na hora, né? Você não tem tempo de produzir nada. Então eu acho que fica legal. É uma forma de voltar a usar a rede como uma rede social, não só como criação de conteúdo, né? Que é uma coisa que muita gente usa hoje em dia, TikTok, Instagram, como criação de conteúdo. Né? E do Instagram, bom, a gente pode esperar tudo, né? De Mark, podemos esperar qualquer tudo. Coisa. Inclusive comprar o BeReal, nunca se sabe, desistir né? de tudo, voltar ao que era antes, nunca se sabe. Obrigada, Serginho. Imagina, obrigado eu.
Se você é fã de Velozes e Furiosos, você deve estar aguardando ansiosamente maio do ano que vem, que é quando o novo filme chega aos cinemas. E recentemente o Jason Momoa, que vai viver o vilão, né, falou sobre o papel. E ao que tudo indica, o Aquaman tá super feliz de sair um pouco da pele aí do mocinho, né? Aí você pensa, Velozes e Furiosos 10. Gente, quais outras franquias de filmes passaram dessa marca? Vale um Listomania, não vale não? O Léo já chegou aqui para falar com a gente, mas antes é importante lembrar que recentemente o pessoal em Los Angeles levantou uma ressalva com relação ao filme Velozes e Furiosos. Os moradores do bairro Angelino Heights protestaram contra as gravações de Velozes e Furiosos 10. Eles falaram que o filme transformou o local num ponto turístico para quem gosta de rachas. Atividade que é ilegal e já causou muitos acidentes e muita fatalidade. Não repita isso em casa. Agora, Léo, apesar disso, não dá pra negar que Velozes e Furiosos é um case de sucesso. Não dá. E não das produções hollywoodianas, não né? Vamos combinar. Negar. Não tem como. São 9 filmes. Já tem um spin-off, que é aquele filme do filme. E ano que vem chega o 10º filme pra aumentar cada vez mais essa franquia. E, ó, dinheirinho no bolso da galera, né? Porque já são 6 bilhões e 600 milhões de dólares arrecadados no mundo todo. E aí, assim, ó, tem alguma franquia que de cabeça você pensa assim, você fala, pô, isso aqui tem mais de 10 filmes. Star Wars. Star Wars. Número 1 na nossa lista, Star Wars. A franquia que conta com 12 filmes e já arrecadou mais de 10 bilhões de dólares mundo afora. Você gosta de Star Wars, Lia? Adoro. Então eu vou falar uma outra aqui que você já soprou no meu ouvido, que você gosta bastante, que é Harry Potter. Harry Potter tem um total de 11 filmes, que são os 8 filmes originais do Harry Potter, mais os 3 Animais Fantásticos e Onde Habitam, e uma bilheteria mundial de mais de 9 bilhões de dólares arrecadados. Fora aí o que vende depois, né, de outras coisas, como varinha, roupa e sabe lá mais o quê. Tá cheio lá em casa. Tá Tô ajudando, tô colaborando. Tá colaborando? Tô. Eu tenho varinha em casa também. Eu confesso que eu tenho varinha em casa, porque eu sou fã. Mas só tem filme maravilhoso nessa lista? O que mais que tem aí? Falar de um clássico agora, que eu gosto muito, 007, que começou lá em 1963 com o satânico Dr. No e teve como último filme recentemente do Daniel Craig, né, Sem Tempo pra Morrer. Tem um total de 27 filmes e mais de 7 bilhões de dólares arrecadados mundo afora na bilheteria. Icônico. E de uma classe que, modéstia à parte, muito me agrada. Mas não vende varinha. Não vende varinha, não vende varinha. No máximo deve vender Aston Martin e relógios muito caros, mas aí acho que a gente não consegue colaborar Pois nessa vez. não vai dar. Seguindo a lista aqui, vamos de Sexta-feira 13. Eu, particularmente, não sou fã de filme de terror, mas é inegável que Sexta-feira 13 é um clássico que tem 12 filmes e uma bilheteria mundial de mais de 460 milhões de dólares arrecadados. É um sucesso. Que não me agrada muito, eu tenho um pouco de medo. É, eu fico depois tendo que acender a luz da casa inteira pra andar. Não. Aí não rola. Dormir de luz acesa total. E pra fechar a lista, uma menção honrosa a um filme que tá dando o que falar pra caramba recentemente por conta do live action, que é Barbie. Barbie tá de menção honrosa porque os filmes da Barbie não foram lançados no cinema, mas a franquia Barbie conta com um total de 40 filmes em DVDs e disponíveis nos streamings. E o live action tá pra sair no ano que vem, a gente já viu um monte de foto aí. Vai ter a Margot Robbie no papel principal e tem o Ryan Gosling como Ken. Eu tô ansioso porque esse filme com certeza vai moldar o meu caráter. Obrigada, Léo. Que isso, imagina, sempre um prazer. Deixa eu te falar, tem um negócio muito legal aqui na TV que é o CNN Future. Um hub de inovação formado por pessoas da geração Z de diferentes áreas da CNN. E eles estão fazendo uma série de vídeos para o CNN nas eleições, sempre explicando algumas coisas que a gente escuta nessa época, mas às vezes não sabe exatamente o que é. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar do horário eleitoral, claro, que começou na semana passada, mas você sabe o que é manifestação silenciosa? É diferente de boca de urna. Vamos saber a diferença?
É isso, gente, não dá tempo pra mais nada, mas não se preocupa que amanhã o Pop Verso tá de volta. E um spoiler, hein? Amanhã a Mari tá aqui, não vai perder não, hein? Sempre naquele esquema. 8 da noite no YouTube, no TikTok e às 11h30 na tela da CNN. Um beijo e até a próxima, porque eu volto, viu?